há muito preconceito envolvendo o universo literário que inclui alguns gêneros, como o policial, por exemplo. Mas, sem dúvida, a literatura erótica é a mais afetada. E quando a obra, então, é escrita por uma mulher, mais ainda. E é para falar desse assunto quase tabu que está aqui a escritora de livros eróticos, Nana Palvoli. Querida, muito bem-vinda. Obrigada. Vamos bater papo sobre literatura erótica. É isso. Um tema que desperta desejos e fetiches em todos. Fantasias. Né? Fantasias. Primeiro, a literatura erótica é complicada de conversar, assim, porque tem quase uma, digamos, vergonha nesse assunto, né? Como é que você entrou nesse universo de literatura erótica? Você já gostava de ler antes? O quê? Como é que foi isso? Sempre gostei muito de ler. Criança, eu lia muitos livros. Não erótico? Não. Se bem que eu comecei muito cedo com erótico sem querer. Eu lia muitos livros, não lia livros infantis, já pegava livros adultos para ler. E uma vez, eu tinha por volta de 11, 12 anos, eu peguei sem querer um livro que eu vi, achei a capa bonita, fui ler, e era um livro erótico, da Cassandra Rios, que é uma autora aqui no Brasil da década de 70, né, que em plena ditadura militar vendeu 1 milhão de livros. E eu fiquei encantada, eu não imaginava que pudesse ter um livro sobre esse assunto, que abordasse esse assunto. Fiquei curiosa, mas na época eu não tinha acesso, deixei passar alguns anos, e aí eu acabei lendo depois, comecei a ler, a me interessar pelo assunto, pesquisar. E já escrevia nessa época, porque eu escrevo desde muito cedo, 11 anos eu escrevi meu primeiro livro. E aí comecei a abordar o erotismo nos meus romances. Muito legal. E é muito interessante porque o erótico pode se confundir quase com o pornográfico. Pode. Como é que é esse limite entre... A pornografia seria você escrever um livro só com cenas de sexo. Só cenas repetidas e variadas de sexo. O romance não, o romance tem toda uma construção, personagens, uma história bem elaborada. O objetivo do romance erótico é fazer você se envolver com a história, com o romance. E aí o sexo é um complemento. Até uma editora minha falava para mim, e é verdade, é como se você escrevesse um livro comum, um romance, e na hora do sexo abrisse a porta do quarto. Quando os outros livros de romances fecham, deixa para a imaginação, o romance erótico ele conta o que acontece ali. Então, é uma consequência natural. E como entra a questões mais conservadoras e moralidade quando você pensa, pô, vou escrever um romance erótico? Ou seja, você se policia? Muito. Não, eu não me policio, mas eu, quando escrevia, por exemplo, todo mundo me via em casa escrevendo, mas ninguém imaginava que eu escrevia romance erótico. Achavam que eu... Quem é todo mundo? Família, amigos, chegava, sempre estava escrevendo. Sabia que você era escritora. Sabia que eu escrevia, não trabalhava com isso, mas ninguém imaginava. E quando eu lancei meu primeiro livro, que teve um lançamento, que a família, os amigos compraram o livro, que viram e falaram, você escreve isso? Você escreve assim? E assim, foi um choque, porque até eu mesma ficava com essa dúvida, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar. E demorou um pouco até eu entender isso como uma coisa natural, porque sexo é uma coisa natural, faz parte da vida. Então, por que ter vergonha na hora de escrever ou na hora de ler? E é bem legal, hoje você pega, tem leitoras e até leitores que hoje no metrô, no ônibus, estão lendo romances eróticos. Então, deixou de ser aquela coisa tabu, aquela coisa proibida, né? Mas aqui é uma trilogia, né? É uma trilogia. Que começa com Redenção de um Cafajeste, Redenção e Submissão, aqui o segundo, e depois Redenção pelo Amor. Muito legal. Você tem uma produção enorme. Sim, eu escrevo muito rápido. Eu tenho muitos livros, né, como eu falei, desde 11 anos escrevendo, então são muitos manuscritos em casa. Alguns eu comecei a digitar, lancei, outros não. Então tenho livros digitais, mais de 24 e-books, e fora os livros físicos, né, que eu lanço com a Rocco, com a Planeta e com a Rico. E como é que é a situação de você escrever cenas de sexo? Porque, em geral, é muito difícil, né? Me parece difícil, porque você pode facilmente cair pro pornográfico, pro vulgar, mas ao mesmo tempo, num romance erótico, tem que, às vezes, debandar um pouquinho para uma coisa mais física, enfim. Não, é realmente física, porque nós trabalhamos com fantasia. A fantasia erótica de muitas mulheres, de muitas pessoas. Eu falo mulher porque, assim, 90% dos leitores, né, é o do público feminino. Do livro erótico. Tem aumentado bastante. Mas, em geral, as mulheres leem mais, né? Leem mais, Mas, assim, eu costumo dizer que eu sou uma autora muito que eu vou pelo meu instinto. Na hora que eu vou escrever, eu esqueço o mundo. Eu mergulho naquela história, então eu vou de acordo com o que o personagem faria, o que ele sentiria. Por exemplo, um personagem de determinado livro nunca faria uma coisa de outro livro.
Pecadora, por exemplo, a Isabel nunca faria algo do livro de Redenção do Cafajeste, porque é o tipo dela, o estilo dela. Como é que é a sua preocupação? Você tem alguma preocupação ao escrever um livro, por exemplo, de uma mulher que se apaixona e é totalmente submissa ao homem? Você se preocupa, poxa, será que isso vai causar... Tem essa preocupação, né? Eu tento sempre ser fiel ao romance, à ideia. Porque se a gente for se levar muito pelo politicamente correto e tal, fica meio... É igual um suspense. Claro. Não, eu estou perguntando porque eu também vivo então, essa... imagino. Porque igual um suspense, um assassinato é uma coisa que todo mundo, né, repudia. Mas você tem que usar aquilo no livro. E, por exemplo, a casa de o segundo livro, Redenção e Submissão, eu trato de 2 dominadores. Tanto o homem como a mulher são dominadores. E como é que seria essa relação de 2 pessoas que não querem se submeter um ao outro? Então, eu trato esses assuntos. Acho que o meu livro mais feminino mesmo é Pecadora, porque a descoberta dela como mulher, esses questionamentos, todo que ela faz, ela se pergunta qual é o papel dela ali, o que ela pode, o que ela não pode, porque homens podem determinadas coisas e as mulheres não. Então, entra na questão da religião, mas entra na questão toda pessoal, social. Então, ela se sente uma pecadora, é isso? Ela se sente uma pecadora. Ela acha, porque ela foi criada numa região muito rígida, no meio do fanatismo, e ela começa a observar que há muito machismo ali no meio, que ela não é feliz, que ela é muito controlada. E o livro é essa descoberta dela. Então, ela procura lá ler filosofia, esse velho debate da razão e religião. É bem legal, porque é uma descoberta, assim, do início ao fim, até ela se sentir completa. Mas você, na hora de escrever, você evita pensar nesse politicamente correto e se entrega à história. Evito muito. Senão... Eu vejo, às vezes, alguns colegas que falam, não, tem que ser assim, tem que seguir uma cartilha. Eu não sigo cartilha, eu sigo o instinto. Muito legal. E a literatura erótica tem alguns exemplos de obras consideradas da alta literatura que são de literatura erótica. A própria Hilda Hilst, homenageada esse ano na Flip, né, fazia literatura erótica. Você ainda sente um preconceito? Como é que você lida com a sua posição no mercado literário, digamos assim, na medida em que você vende livros, muito, e ao mesmo tempo pode ser considerado menor porque é só erótico. Como é que você lida com isso? Tem esse preconceito dos 2 lados. O primeiro por ser erotismo, né? Que as pessoas acham que é só várias cenas acumuladas de sexo e não tem história. E a segunda é da literatura. Por exemplo, quando eu lancei a série Redenção, que a Rocco anunciou, que foi para o site da Rocco, veio um próprio colega de trabalho, escritor, que colocou assim várias ofensas e falou, você não escreve nada, isso não é literatura, você nunca vai concorrer a um jabuti, por exemplo. Então, mas você também não quer concorrer a um jabuti? Quem disse que eu quero concorrer a um jabuti? Eu sou historiadora, se eu quisesse poderia fazer um livro, sei lá, histórico. E aí, assim, mas assim, eu sou minha maior fã. Eu amo o que eu escrevo, o que eu faço, o meu trabalho. Eu acho que eu faço muito bem, eu mando muito bem. Eu adoro fazer isso. Então, assim, eu tenho orgulho, eu gosto muito. Então, o preconceito tem. Era pior no começo, quando eu comecei era pior. Até em questão... Que sentido era pior? De tudo, de pessoas entrarem nas minhas páginas e dar cantada, e achar que eu estava disponível. No sentido da própria família estranhar. Poxa, você escreve isso, por que você não tira? Pessoas da família falaram para mim, tira essa cena, você escreve tão bem, tira essa cena. Por que precisa essa cena? Porque eu quero colocar a cena, para mim é importante aquela cena. É legal que você fala cena, eu gostei da palavra cena, né? Mas porque imagina, você pensa quase como um filme, né? É como um filme. Você imagina se você fosse tirar sexo da sua vida. Eu acho que seria uma coisa muito chata, muito maçante, muito triste. Triste, né? Então, por que não ter? E se tem pessoas que gostam de ler como eu gosto, tem tantas pessoas que gostam de ler. Então, assim, o preconceito no início era muito grande e eu via preconceito das próprias mulheres. Mas isso veio diminuindo conforme a gente começa a conquistar um espaço, aparecer na mídia, falar do trabalho. As pessoas começam também a achar que é normal você ler, não tem problema nenhum. Então, ainda tem pessoas que falam para mim, Nana, só leia seus livros em e-book. Porque para ninguém ver, exatamente, ninguém saber que eu estou lendo um romance erótico. Mas outros leem. Outro dia a menina tirou uma foto para mim de um rapaz no metrô lendo Redenção do Cafajeste. Sabe? Então, assim, as pessoas estão mais à vontade. Muito legal. E até as editoras, porque as editoras no início não abriam muitas portas para a gente. Tinha esse preconceito também das editoras. E quando começaram a ver que a gente vende muito e-book, que os lançamentos lotam, sabe? Que tem um público muito bom e muito fiel,
Eles começaram, e aí vão ler e vão ver que é uma coisa bem, assim, da nossa realidade. Os meus livros eu coloco temas muito nacionais, muito... não falo nada lá de fora, é sempre aqui, é sempre no Brasil, é Rio de Janeiro, é Minas Gerais. É sobre esses temas e a sua história também de publicação que eu quero falar já já. Mas nós fomos conversar também com a escritora Janaína Rico para perguntar: para fazer uma boa literatura erótica, basta apenas falar sobre sexo? Um excelente livro erótico é aquele que não é focado no sexo. O sexo, ele acontece de forma natural, porque o sexo acontece de forma natural na vida da gente, né? Então, eu sempre falo que eu não escrevo sobre sexo, eu escrevo sobre amor. Eu escrevo sobre paixão, eu escrevo sobre as pessoas se descobrirem, e aí, naturalmente, elas fazem sexo. O que muda da literatura erótica para os outros ramos da literatura é que eu conto o que está acontecendo lá dentro do quarto, com detalhes. Nos outros, as pessoas só fecham a porta. Mas a base, a estrutura de um bom romance erótico é como de qualquer outro livro. É você ter uma boa trama, ter uma boa história, ter uma construção sólida, personagens sólidos. É muito bom que a literatura erótica comece a ser respeitada e deixe de ser essa coisa menosprezada, deixada de lado, literatura comercial, de entretenimento, que ninguém dá a mínima. A gente está falando de uma linha de histórias que fala do que a gente tem de mais visceral, né? Então, por que ser tratado como segundo plano? Quando eu penso em escrever literatura policial, eu vejo que o policial, na medida em que trata de violência, tem um potencial enorme para tratar de sociedade, fazer uma crítica ao momento atual, às situações que a gente vive, fazer uma sátira da sociedade, às vezes. E, ao tratar de sexo, o sexo também é algo muito humano e muito rotineiro, como a Janaína disse, você também já disse. Então, também é uma maneira de você, ao tratar de sexo, você tratar de cultura, porque o sexo é diferente a depender da cultura. Fazer uma crítica à sociedade, fazer uma sátira. Você tem uma preocupação nesse sentido? Muito. Inclusive na escolha dos temas, na abordagem dos personagens, eu procuro fazer isso. Já já eu quero saber justamente desse sucesso todo, da sua história até o sucesso e das nanetes, que são incríveis. E chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura, envie para a gente, que a gente tem prazer em mostrar aqui. A gente volta já já, depois do intervalo. Oi pessoal, eu sou a Kêmila Batista, sou contadora de histórias, educadora e milito pelos direitos dos povos de terreiro. Há 10 anos eu criei o Caçando Histórias, que é uma proposta de arte e educação para a diversidade, que envolve ações relacionadas à contação de histórias, literatura, teatro de objetos, audiovisual, música e dança. Como o próprio nome sugere, o Caçando Histórias se propõe a colocar a criança no patamar de desbravadora das tradições afro-brasileiras e agente criadora de arte. O Caçando Histórias promove espetáculos de narração oral, sessões de contos e atividades lúdicas pautadas nas afro-brasilidades para as crianças e suas famílias. E como as ideias não param, há um ano eu criei o primeiro canal dedicado às africanidades na infância no YouTube. É o canal do Caçando Histórias. Para conhecer e saber mais, vocês encontram Caçando Histórias no Facebook, Instagram e Twitter. E claro, no YouTube também. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre literatura erótica com Nana Palvoli. Mas antes, vamos à dica literária da Cátia Navarro. Um livro que é de amor. A gente está falando dessa história aqui. Peça-me o que quiser, de Megan Maxwell. Na verdade, é o primeiro de uma trilogia. Nessa história, a gente vai conhecer Judite, de 25 anos, que se apaixona pelo diretor comercial da empresa dela. Um homem alto, de olhos azuis, que a leva para viagens, a trabalho, mas que principalmente desperta nela uma grande paixão. E a gente vai ler aqui passagens que são de literatura erótica, mas também são de um grande romance. Eu vou ler um trechinho para vocês. Desta vez sou eu quem aproxima os lábios dos dele. Passo a língua pelo lábio superior, mas quando vou fazer o mesmo no inferior,
Ele sobe a mão da cintura para a nuca e de novo me beija com voracidade. Enfia sua língua na minha boca e a invade com verdadeira paixão, o que outra vez me faz sentir como uma bonequinha em seus braços. É um livro, gente, principalmente que fala de paixão. Pois bem, você tem uma história de carreira, né, de escritora que é rara no Brasil, né? A gente tem ainda a ideia de que livro não vende. E realmente não vende tanto quanto as outras coisas, mas, enfim, você é uma autora de sucesso no Brasil. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória que começa pela autopublicação, pela internet, pela construção de um público leitor na internet. Como é que é essa sua história? Bom, como eu tenho muitos livros e era meu objetivo mostrar meu trabalho e ver qual seria a opinião, né, de uma editora, do leitor. E aí comecei com aquela antiga coisa que nós fazemos, que é pegar o livro e enviar para uma editora. Grande, tudo certinho, e mandei. Só que nunca tive resposta. E aí um dia cheguei, eu era professora de história e tal, cheguei em casa e falei assim, bom, se tem internet, né, eu tinha começado a mexer na internet, falei, vou tentar ver algum site, algum lugar onde eu possa colocar meu livro. Descobri um site e coloquei um capítulo de um livro meu lá. O meu objetivo era ver a opinião das pessoas. Qual era o site? Pode ir. É Bookcase, o nome. E era um livro meu antigo, A Coleira. E eu coloquei lá... A Coleira? A Coleira. Você vê que o tema é bem... E eu coloquei lá um capítulo desse livro, era um dos livros bem antigos que eu tinha, e fui dormir e tal, no outro dia trabalhei. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi lá ver, né? E tinha 6 pessoas. Eu achei muito legal, porque tinha 6 leitores e falaram assim, nossa, eu gostei muito, cadê o segundo capítulo? Eu falei, nossa, tem 6 pessoas no mundo que querem ler o meu livro, então eu vou. E eu acabei colocando o livro inteiro, e quando eu terminei, tinha 2.000 pessoas acompanhando. Então, assim, para quem começa com 6... terminar, eu achei assim o máximo. E ali eu fiz amizades com outros escritores que me indicaram um blog de uma amiga, o blog da Danca, e eu fui lá e comecei a colocar capítulos. Primeiro eu fazia contos, depois comecei a colocar capítulos do livro. E assim, o número de visitações no blog aumentou muito, muito. E o que eu fazia? Chegava cansada, pegava o capítulo que eu tinha colocado naquele dia e entrava em grupos de leituras e divulgava o capítulo. Então, assim, foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, de colocar aos pouquinhos e do boca a boca. E quando é que você sente que deu o grande salto, assim, de mudar de carreira? Então, quando eu fui para uma plataforma maior de leitura, que aí eu tive milhões de leituras num livro meu, que foi até esse aqui, A Redação de Cafajeste, eu tive milhões de leituras e aí eu comecei a pensar de maneira mais profissional, de mostrar esse trabalho e de vender. Foi quando eu coloquei para vender em formato e-book o livro. E vale muito, eu digo muito que as minhas nanetes são multiplicadoras. Elas falam, elas indicam, sabe? Às vezes eu estou em fila... Quem são as nanetes? Diga para o... As nanetes são as minhas fãs, né? Da Nana. Nunca fui eu que criei Nanete. Elas começaram a se chamar Nanetes. Nanetes do Brasil. Olha isso. Sim. Elas começaram a se chamar Nanetes e Nanamaníacas. E aí pegou Nanetes e ficou. E elas me acompanham, elas vão em lançamentos. E é bem legal, às vezes eu estou no lançamento de um livro, autografando, e vem uma pessoa, às vezes chega com 3 livros de uma vez. E fala assim para mim, olha, nunca li nada seu. Mas elas fizeram uma campanha tão grande na fila ali, indicaram tanto que eu vou comprar. Então, assim, elas são multiplicadoras e vai desse boca a boca. E eu acho que foi assim que começou. Olha, meus leitores, eu quero Rafaelete, só para vocês saberem. Eu acho que foi isso, entendeu? Foi uma coisa aos poucos. E até que começou a ter interesse das editoras, porque vendo esse movimento todo, o número de livros vendidos, sempre em primeiro lugar na Amazon, sempre. Então... E o que você acha que explica essa atração pela literatura erótica? Ou seja, o que faz com que as pessoas se envolvam tanto e contem, indiquem e venda tanto? Ou seja, porque o assunto é tão Eu acho que as mulheres, popular. Elas nunca tiveram muito espaço em relação ao erotismo. É uma coisa que sempre foi muito natural para os homens, né? E para a mulher não. Você pega até um filme pornô, que os homens gostam de ver, até algumas mulheres, não tem história. Sabe, são cenas ali. A mulher, ela sente necessidade, sente falta de ter esse romance, de ter um personagem por quem ela se apaixone, que ela torça por ele, que ela viva aquela realidade ali, naquele momento. Ou até que ela use aquelas dicas que são dadas na sua vida particular. Acontece muito isso também. São leitoras que vão para um lançamento com o marido, às vezes, e falam, sabe? Falam mesmo, olha,
Meu marido adora quando eu compro um livro seu. Ele fala, não, pode comprar, da Nana, sabe? Porque é melhor a vida sexual das leitoras também. Então, é tudo isso, é tudo esse envolvimento. A mulher, ela começa a ter liberdade de ir atrás disso. Parecia que era uma coisa meio proibida. Era uma coisa que você via muito em banca de jornal. Eu acho que nós ficamos carentes durante muito tempo de romance erótico no Brasil. Muito tempo. Eu era uma leitora... Você acabou entrando nesse nicho sem querer, assim, você sem gostava... querer, porque eu gostava. Eu queria ler e não tinha. Eu ia nas livrarias e ficava procurando e não sabia onde encontrar. Hoje você vai numa livraria e tem uma parte só de romances eróticos, sabe? Nacionais e E internacionais. esse boom veio por causa dos 50 Tons de Com Cinza, principalmente? Com certeza. Foi como se os 50 Tons legalizasse aquilo, tornasse aquilo oficial. Agora pode. Legalização da literatura erótica. Isso, uma coisa que ficou parada há muito tempo. Eu, para ler, eu tinha que ir para a biblioteca do Centro Cultural do Banco do Brasil, onde tem uma literatura erótica vasta. Então, eu ia para lá, para ler e tal. Agora, com o boom dos 50 Tons, a pessoa gostando ou não do livro, achando fraco ou não, é um livro que com certeza abriu esse espaço para gente que já escrevia e que não tinha meio de aparecer. E quem predomina escrevendo literatura erótica são as mulheres? São atualmente as mulheres. A maioria que eu conheço. Sim, até citei. Tem um muito bom, que é o Danilo Barbosa, né, que é um autor de romance erótico também, que tem uma linguagem muito poética, eu acho muito bonita a linguagem dele. Mas assim, a maioria absoluta, quase absoluta, é mulher. Curioso, né? Curioso. Porque justamente também cria essa espécie de empatia entre as leitoras, Sim. que também querem se sentir representadas, e talvez seja uma maneira das mulheres escritoras terem, digamos, uma voz, né? Sim, assim, acho que é uma coisa que eu gosto muito de escrever. Então, é uma coisa que, como eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Então, é uma coisa natural para mim, entendeu? Já utilizar o romance erótico. E nós vamos perguntar também para a Janaína, existem mais mulheres escrevendo literatura erótica hoje do que os homens? E essa literatura é feminista? Eu não tenho dúvida de que há muito mais mulheres escrevendo literatura erótica do que homens. As mulheres, elas parece que pegaram gosto por essa coisa da literatura erótica, as autoras estão mandando muito bem. E eu acho que há uma explicação, né? Assim, a mulher, ela vai muito nessa coisa da fantasia, do imaginar, do criar na sua cabeça. Ela é menos visual do que o homem. Muitos dos livros eróticos, eles são machistas, escritos por mulheres, né? Então, assim, é muito... inclusive, grandes feministas brigam com alguns dos livros eróticos que tem sempre aquela figura do homem rico, branco, dominador e a menina jovem, bobinha, que vai atrás de um cara de dinheiro para sustentá-la, né? Então, é muito engraçado porque fica numa dicotomia. A literatura erótica, ao mesmo tempo que fala, mulher, você merece sentir prazer, vá lá, sexo é maravilhoso, siga com isso, você vai sentir prazer, na grande maioria dos livros, com um homem heterotop branco, aquela coisa bem assim, né? Então, assim, ela é uma... eu acho que a literatura erótica, especialmente aqui no nosso país, ainda está se descobrindo. Será que ela é feminista? Será que não é? Você tem grandes autoras, lutadoras da causa feminista, mas, assim, os maiores títulos ainda são numa pegada muito machista, né? É o que a gente estava falando e é muito curioso Sim. isso, né? Você toma esse cuidado de não ser machista? Olha, é o que eu falei, eu vou pelo meu instinto. Eu trabalho com fantasia sexual. E vendo o resultado, depois do instinto. Então, aí tem, como é que você sim, entende? tem. Eu já fui chamada de machista, eu já fui chamada de feminista, sabe? Então, cada pessoa que lê tem uma interpretação. Claro, se você pega esse livro aqui, Redenção de um Cafajeste, onde que ele é esse mocinho que acha que ele é dono do mundo. Então, ele é um cara machista. Mas você pega o segundo, não, porque é uma mulher dominadora. Então, no terceiro, não tem nada disso. Assim, vai de cada livro. E existem pessoas machistas, infelizmente existem mulheres que ainda entram na lógica da princesa da Disney. Sim, tem. Né? Existem essas mulheres. Tem tudo. Agora, a gente não pode, enquanto escritor, eu vou escrever para determinado público por isso. Eu vou escrever agora só romances feministas porque o feminismo está mais em alta agora. Então, não, você tem que escrever aquilo que você acha que deve escrever, com a sua consciência, claro, que a gente não pode negar que tem um papel social também. Então, claro que sim, com essa preocupação, mas de maneira livre também, não se podando tanto para não E ficar Nana uma coisa... Palvoli é um pseudônimo? Sim, Palvoli é o sobrenome da minha avó e Nana é um apelido meu. Eu era professora de história, né, dava aula para o ensino médio.
de história e era complicado. Eu, na mesma época, comecei a lançar romance erótico e fiquei meio preocupada dos alunos confundirem as coisas. E eles Então, sabiam que você estava escrevendo romance erótico? sabiam que eu escrevia, mas não sabia que era romance erótico. Foram descobrir depois. Inclusive, tem vários ex-alunos meus, mães de alunos que vão em lançamentos de Olha que livros. legal. Muito legal. Tenho ali menino, aluno e aluna que vão. E as mães também que gostam. Mas na época eu tinha esse cuidado. Então eu preferi um pseudônimo para que não confundisse as coisas. Depois parei de dar aula. Momento revelação, qual é o seu nome verdadeiro? É Janaína Bragança Bittencourt. E aí, Nana entrou como... Nana é Janaína, porque a minha família me chama de Jana ou então de Nana. Muito legal. Querida, infelizmente nosso papo chegou ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por mostrar pra gente esse universo que a mim interessava tanto, porque eu desconheço, confesso. Então, suponho que o público também ficou interessado em conhecer um pouco mais. Muito obrigado. Nada. E obrigado a você também pela sua audiência, pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha o Caminho da Literatura passa aqui na TV Brasil. Até mais.